Fala pessoal, salve salve, como é que vocês estão? Meu nome é Armando Luiz Serra, do canal Armando nas Redes, e hoje eu vou voltar a falar sobre o coronavírus no contexto das políticas públicas de saúde do Brasil. Para isso, a gente precisa entender um pouquinho do que aconteceu ao longo da história deste país, pelo menos aí nos últimos 60 anos, não é? E que a gente pode dizer que o país viveu uma tensão no que diz respeito ao papel do Estado na economia e nas políticas públicas nos diversos setores, e o papel da iniciativa privada também nesses mesmos aspectos, né. Então a gente sabe que essa tensão, ela vem de uma ideologia, que é a ideologia liberal, ou mais recentemente a ideologia neoliberal, de que o Estado ele não pode ter um papel preponderante na economia, ele não pode interferir na economia. E para algumas pessoas, mesmo no que diz respeito às políticas públicas de saúde, educação e outras, né, aqueles que são mais radicais nesse aspecto são contrários a qualquer participação do Estado na economia. Então, se nós acompanharmos o que está acontecendo atualmente no Brasil, nós temos um ministro da Economia, o Paulo Guedes, que eh, propaga, né, esse tipo de ideia, né, e tem lutado, tem batalhado bastante para retirar o Estado de N aspectos aí da economia, né. Mas isso não é de hoje, isso já vem aí de bastante tempo. Sem entrar muito nos detalhes da história, a gente observa que, durante a ditadura militar, os militares, colocaram, né, ou melhor, removeram toda a oposição política, no Brasil, mas havia uma espécie de projeto, né, em que o Estado acabou tendo uma participação bastante grande, seja no contexto da indústria, né, como também no contexto aí dos serviços, né, dos serviços públicos. É uma situação que, bem ou mal, ainda prevalece, embora nós já estejamos vendo aí com as últimas votações de leis, né, no Brasil, que uma boa parte desses aspectos de política pública estão sendo removidas. Além do que as empresas públicas, né, que já vinham sendo vendidas aí desde os anos 90, né. Então, se a gente voltar um pouquinho, né, no tempo, a gente vai ver que, a partir dos anos 90, os governos que estiveram presentes no Brasil, fizeram políticas no sentido de vender as estatais e tentar desregulamentar o máximo possível a economia, né. Então o governo Collor, o governo Itamar Franco, o governo Fernando Henrique Cardoso. Ao mesmo tempo, né, o que foi acontecendo aí, pelo menos desde um pouco antes disso, desde os anos 80, o país vem passando por um processo de desindustrialização imensa, né. E qual é o quadro geral que nós temos hoje? Nós temos uma economia bastante desindustrializada, uma economia que ainda depende bastante da venda de commodities, né, de produtos de extração ou produtos do setor agropecuário, que tem aí um valor agregado relativamente pequeno, ou seja, né, o Brasil vende uma matéria-prima, para depois importar produtos feitos com essa matéria-prima, por um preço bem mais elevado do que aquele que ele recebeu pela matéria-prima, tá certo? Talvez, né, fugindo um pouco desse aspecto, o agronegócio seja uma exceção, né, já que o agronegócio incorpora várias tecnologias, né, mas mesmo assim isso depende muito das flutuações que existem no mercado. E é claro que no atual contexto, com a crise econômica que vem surgindo, né, e que foi, na verdade, desencadeada pela pandemia do coronavírus,
nós estamos sujeitos aí a altos e baixos, com relação à venda desses produtos no mercado internacional. O mesmo está acontecendo com o petróleo, né, que também entra nessa explicação, uma vez que vendemos o petróleo cru, né, sem nenhum tipo de refino, e muitas vezes acabamos importando os combustíveis a um preço mais elevado, cuja variação está atrelada à variação cuja variação de preço está atrelada à variação do dólar no mercado internacional. Né? E o que isso tudo tem a ver com a pandemia do coronavírus, com as políticas públicas de saúde? O que nós estamos vendo agora, né, nesse momento, nessa altura do campeonato, hoje é 28 de março, quando o número de casos aí de pessoas contaminadas com coronavírus já aumentou bastante, né, o número de mortes também aumentou. Nós estamos vendo o confronto entre duas visões a respeito de como devem ser conduzidas as políticas públicas no país, não é? E políticas que visam o bem comum da população, não é? Qual delas está correta, não é? Então, por um lado, nós temos o presidente do Brasil e alguns integrantes do seu gabinete, do seu governo. Estamos vendo empresários defendendo a ideia de que o confinamento, a quarentena, vão acabar promovendo uma catástrofe econômica no país. Né? Então, é necessário que as pessoas voltem ao trabalho, que, na verdade, nós tenhamos que decidir entre uma sobrevivência através dos meios econômicos, né? Então, com as pessoas indo trabalhar, recebendo algum salário por isso, e, por outro lado, a possibilidade de ficarmos doentes e alguns de nós morrermos por conta disso. Né? Algumas declarações que foram proferidas aí nos dias anteriores pelo próprio presidente, dizendo que isso é uma gripezinha, por empresários dizendo que é inevitável que algumas pessoas morram, que quem vai morrer são velhinhos, né, na sua maioria, e que não há necessidade de nós pararmos o país por conta disso. Né? Então, essa é a visão. Ela está muito embasada numa hipótese epidemiológica que existe, que é a da imunização de rebanho. Então, pensa-se que as pessoas vão ser contaminadas e que a grande maioria vai desenvolver uma imunização e que aos poucos os perigos dessa pandemia vão se dissipando e vão acabando, tá certo? Isso foi considerado até mesmo em outros países, porém isso já foi abandonado, né? Dadas as características dessa doença, tá certo? A outra visão, né, é a visão de que é necessário fazer um confinamento, impedir as aglomerações de pessoas nas ruas, nos estabelecimentos, tá certo? Como uma maneira de prevenir o contágio de pessoa para pessoa, tá certo? E com isso, controlar uma curva ascendente de número de pessoas que se contagiam, tá certo? Uma vez que uma das características desse contágio é o aumento exponencial do número de pessoas que vai se contagiando. E isso é possível ver pelos gráficos que são apresentados pelos órgãos relacionados à saúde pública no Brasil e no mundo afora. Não é? E qual é a situação, né, do mundo e qual é a situação do Brasil nesse contexto? Ora, nós estamos vendo que, por exemplo, a China, onde a pandemia teve início, né, a China inicialmente foi o epicentro dessa pandemia, tomou medidas bastante severas, bastante radicais, de isolamento social, de confinamento das pessoas, até que essa curva ascendente, né, exponencial
de contágio, ela atingisse níveis mais baixos, tá certo? Isso permitisse, então, que as autoridades fizessem um controle mais efetivo sobre a doença. Não é? E nós vimos que, a partir da China, essa doença se espalhou pelo mundo muito rapidamente. Então, nós estamos falando de uma doença que começou a aparecer em novembro, dezembro do ano passado, e nós estamos em março de 2020, e nós temos aí mais de 200 países, 202 países aproximadamente, em que essa doença já está se manifestando. Então, o contágio foi muito rápido. Nós temos que lembrar que vivemos em uma sociedade, em um mundo globalizado, em que as pessoas transitam de um país para outro todos os dias, não é? Num ritmo muito acelerado. Isso facilitou bastante, né, a transmissão da doença para todos os lugares. E é curioso, né, porque nesses últimos dias também espalhou-se uma notícia de que aqui no Brasil, em particular, o carnaval deveria ter sido proibido para evitar a contaminação das pessoas. Ora, os dados disponíveis, e que certamente são dados que são falhos por conta de subnotificações, não é? Mostram que em final de fevereiro não havia casos registrados, né? Para todos os efeitos, os casos começaram a ser registrados em março, ou seja, depois do carnaval. É claro que isso não descarta, né, a hipótese de que durante o carnaval, com a vinda de turistas para o Brasil de fora, né, eles tenham trazido o coronavírus para cá. No entanto, me parece que as pessoas ficam muito preocupadas com a questão do carnaval em si, talvez com algum moralismo, né, por trás dessa argumentação, e as pessoas não percebem que, mesmo em países em que o carnaval não é comemorado, como aqui no Brasil, essa doença se espalhou rapidamente nas populações. Não é? Então, não faz muito sentido pensar que uma coisa deveria ser proibida para evitar o contágio. Não é? As políticas públicas vão sendo ditadas também de acordo com a evolução dos acontecimentos. Não é? E o que acontece é que, na medida em que os casos passaram a ser registrados, não é? Era necessário que as autoridades, em todos os níveis da federação, tomassem providências nesse sentido, não é? E o que nós estamos vendo, qual é o quadro que está acontecendo no Brasil? Nós estamos vendo hoje um certo número de governadores, no caso, a maioria dos governadores dos estados, favoráveis a uma política de contenção, uma política de quarentena, para que as pessoas, então, evitem o contágio. Só que isso está em oposição àquilo que o governo federal pensa, não é? Até pouco tempo, o ministro da Saúde parecia ser a pessoa mais lúcida nesse aspecto, porém, está havendo ali também uma tensão entre o ministro da Saúde e o presidente da República, não é? E o que nós estamos vendo é atitudes do presidente no sentido de estimular as pessoas a saírem para as ruas, a retomarem as atividades, contrariando toda e qualquer determinação de especialistas, de órgãos competentes, e também indo na contramão daquilo que está sendo visto no mundo. Né? E a questão, as pessoas argumentam, é ideológica, não é? É porque está se criticando seletivamente o presidente da República, isso é coisa da esquerda, é coisa de comunista, mas o que as pessoas não percebem é que mesmo governos que são mais conservadores, situados mais ao centro ou à centro-direita no espectro político, estão tomando essas precauções, ou seja, optaram por uma política pública de contenção, de quarentena, tá certo? Então,
Por um lado, eu já disse isso no vídeo anterior, mas volto a dizer, eh, essa questão é uma questão política, sim, porque no mínimo nós temos aí que pensar em uma política pública eh, que, que ajude a resolver o problema, né? Mas, por outro lado, essa política, ela não necessariamente é uma política partidária. Ninguém está fazendo uma polarização direita e esquerda, não é? Mesmo porque muitos dos governadores aí não têm posicionamento à esquerda, não é? Então, basicamente, é a possibilidade de vislumbrar uma política que seja útil ao país como um todo, independentemente das preferências partidárias. Mas certamente essa é uma questão política e nós não estamos criticando o governo por ser esse governo, por ser o Bolsonaro, embora ele simbolicamente ele representa tudo o que nós não desejamos para um país. Na verdade, esse presidente ele está se mostrando, na verdade, ele já tinha se mostrado durante a campanha eleitoral uma pessoa que só pensa na destruição, né? Na destruição de tudo o que existe no país, aquilo que é de bom e aquilo que é de ruim. Não há uma preocupação em se fazer reformas, em melhorar aquilo que eventualmente foi considerado como prejudicial, tá certo? Então, isso as pessoas precisam ter em mente. As pessoas precisam ter em mente que quando o empresário declara que é necessário voltar ao trabalho, ele não está preocupado com o trabalhador, para que o trabalhador fique bem, para que ele não morra de fome. Esse empresário está preocupado com os ganhos que ele vai ter. Aí as pessoas podem perguntar, mas ele vai ter um ganho em termos de produtividade naquele tipo de atividade que ele exerce? Não necessariamente, porque hoje o capitalismo, né, o estágio em que o capitalismo se encontra, que é o capitalismo financeiro, né, ainda mais num país em desindustrialização como o Brasil, na verdade, esse capitalismo é o que predomina. Então, mesmo os empresários que outrora foram capitães de indústria, hoje vivem dos ganhos do mercado financeiro. Então, nós temos aí também uma tensão entre o econômico e o humanitário, né? Então, nós precisamos ter elementos, precisamos pensar, raciocinar, né, em qual desses elementos nós precisamos nos apoiar para resolver essa situação, tá certo? Pelas minhas falas aqui, talvez vocês já possam ter uma ideia de qual é o meu posicionamento, tá certo? Então, eu sou francamente favorável às políticas que propõem uma contenção, uma quarentena, para que nós possamos controlar a expansão dessa doença e na medida em que tratamentos ou mesmo uma vacina surjam para ela, nós possamos utilizar esses tratamentos também, né, para termos aí condições de vencer essa batalha, tá certo? É, então, eu estou colocando isso aqui, né, justamente para que as pessoas pensem, pesquisem, tá certo? É, muito se fala, por exemplo, em histeria, em causar o pânico, o medo. Não é, nós não falamos isso para causar pânico e medo, nós falamos isso para que as pessoas pensem melhor a ser feito para combater a situação. Nós precisamos ter as informações corretas, precisamos ter a capacidade de raciocinar e para isso existem aí N pessoas que estão produzindo conteúdo escrito, produzindo vídeos que explicam muito bem essa situação, tá certo? Então precisamos deixar de lado um pouco o aspecto emocional, um aspecto ideológico no pior sentido da palavra, e ficarmos abertos ao conhecimento, tá certo? Ao raciocínio,
E é por isso também que eu resolvi falar novamente sobre isso, porque, né, assim como eu disse mais inicialmente que o Estado está se retirando das atividades relacionadas às políticas públicas de saúde e de educação, uma das coisas que foi muito afetada nesses últimos anos, né, é a política científica, não é? Então, como podemos resolver isso se as verbas para a ciência estão sendo cortadas, estão sendo reduzidas? Esse governo não acredita na capacidade que a ciência tem para resolver os problemas. Esse governo ele é anticientífico, tá certo? E só dessa maneira nós vamos ter condições de fazer alguma coisa. Porém, é necessário que as pessoas eh, mantenham aquelas que já têm a credibilidade na ciência e aquelas que porventura sejam céticas, porventura achem que no passado o dinheiro público foi desperdiçado, né? É importante essas pessoas saberem, né, o que é a política científica no Brasil, como é feita a ciência no Brasil, tá certo? Para que os resultados apareçam e quando acontecer uma situação emergencial como essa, a ciência possa contribuir, possa ajudar na solução do problema, né? Não haverá soluções milagrosas, não haverá eh, medicamentos que aparecem de uma hora para outra e que podem ser usados. A gente viu isso muito com a questão da fosfetanolamina e agora, nesse contexto atual, da hidroxicloroquina, tá certo? As pessoas achando que tudo isso já está definido, e não é assim que funciona. Mas para aqueles que cobram urgência na solução, né, a partir desses medicamentos, é importante que entendam como é que funciona a ciência, tá certo? Então, era esse o recado que eu queria deixar novamente aqui, embora muita gente esteja falando sobre isso e apresente isso com dados, com uma série de coisas, eu acho importante engrossar esse coro, ser mais uma pessoa que está falando a respeito disso e que pode ajudar, por exemplo, as pessoas a entender um pouco melhor o que está acontecendo, tá certo? Então, eu quero pedir para vocês que assistam o vídeo, né, curtam ali na, no polegarzinho, acionem o sininho para as notificações, tá certo? Passem isso para os seus colegas e eu vou procurar fazer novos vídeos aí mostrando o que está acontecendo, né? Tentando dar uma atualizada no quadro geral da pandemia de coronavírus no Brasil, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até a próxima aí.